Bom, estamos em mais um episódio do Mar de Conexões, podcast da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Itanhaém, promovido pela nova gestão, pela gestão da presidente Elisângela Freitas, que está aqui conosco hoje também, né? E nós vamos receber o Fábio Tatsubo, que é líder do movimento ODS, fundador, grande incentivador dos ODS na região da Baixada Santista e vai falar bastante para a gente sobre isso. Obrigada por estar aqui conosco, Fábio. Obrigado, é um prazer, né? Sou admirador da associação, já estive aqui em outras ações, então a gente poder amplificar o desenvolvimento sustentável nos territórios, eu acho que essa é a nossa proposta, nossa missão. Agenda 2030 faltam menos de 4 anos, então temos pressa e precisamos fazer ações concretas. Correr atrás desse resultado, né? Elisângela. Olá, novamente. Obrigada, Andréia, por estar junto aqui com a gente. Obrigada, Fábio, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Para mim é uma honra ter uma pessoa aí tão enriquecida no assunto tão importante como esse, no qual a gente valoriza muito, né? E o seu conhecimento acho que é muito importante aí a gente disseminar para todo mundo. Como você mesmo disse, a Agenda 2030 já está aí, a gente já está tropeçando nela e a gente tem muito trabalho pela frente ainda para conscientizar toda a população, né? Vamos lá, assim cada vez. E interessante a fala de vocês, porque apesar de nós estarmos com essa agenda já ali batendo no deadline, né, que a gente fala já está na trave, a gente ainda vê muita gente sem o conhecimento efetivo do que é. Às vezes tendo algumas ações que contribuem para a questão dos ODS, mas não sabendo que essas ações estão contribuindo, né? Então, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu acho que desde daquele primeiro evento do patrimônio que foi feito agora no começo do ano, a Elisângela sempre traz muito isso. Acho que desde que ela assumiu, ela traz essa pauta técnica. Como que a gente traz conhecimento técnico e transforma esse conhecimento técnico e de algo bem palatável para que as pessoas possam entender mesmo o que é e possam estar usando desse conhecimento, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, quem não sabe nada do que é ODS, o que são as famosas ODSs. Os ODS, é isso aí. Sustentável, 17 objetivos, no nosso caso 18, a gente tem a questão da igualdade racial mais forte, enfrentamento ao racismo, 169 metas propostas pelos quase 200 países da ONU, para a gente atingir até 2030. O desafio mesmo é transformar uma linguagem que seja acessível para todos. Então, as pessoas têm que entender que elas fazem parte disso. E a pesquisa que a ONU encomendou em 2019, qual o conhecimento do brasileiro no país do que são os ODS. Então, 1% só sabia explicar o que Olha é, isso. sabia explicar o que é ODS. No ano passado, na entrega do relatório local voluntário para 50 municípios, eu estava lá e foi lançada a segunda pesquisa, quase que 10 anos depois. E nós avançamos 1%. Então, são 2% que sabem. Então, o desafio, eu acho que onde a gente mais precisa investir inicialmente é na comunicação, para que o cidadão médio consiga entender o que são esses ODS, o que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento sustentável é garantir para esta geração os mesmos recursos naturais que a gente teve. E olhando nos últimos 3 meses, é só olhar semana passada, 2 semanas atrás, a quantidade de eventos climáticos extremos que a gente tem vivido, sentido na pele, calor extremo, chuva em alta intensidade, em um único local, e ventos extremos, como foi o ciclone extratropical, isso tem se tornado um dia a dia constante. Sim. E agora, aonde que o cidadão faz parte, né? Todos nós fazemos parte dessas ações. E ODS e ESG nada mais é que é como nós cuidamos do nosso espaço e como nós tratamos as pessoas que estão nesse espaço. Então, começa pelo indivíduo. ODS começa em casa,
como a gente trata o outro e como que a gente descarta, pelo menos, os nossos resíduos. Sim, e quando você comenta isso, é interessante, Elisângela, porque aqui na região vocês identificaram e sentiram isso na pele, né? A questão das chuvas, os alagamentos, coisa que antes a gente não via com tanta intensidade como a gente tem visto hoje. Você, com esse olhar de engenharia e vendo toda essa situação que vem acontecendo, isso é algo que surpreendeu vocês? Com certeza. Mesmo tendo conhecimento técnico, a gente aqui na Baixada, a gente tem o problema da influência de maré ainda junto com o volume de água, né? Então, a gente vendo que o volume do oceano subindo cada vez mais, e aí a gente tem a influência de maré alta, muito mais do que o habitual antigamente, com uma chuva intensa. A gente não tem escoamento, né? A gente mora numa cidade plana, eu acho que é uma peculiaridade aqui da Baixada, né? De lugares tropicais como o nosso. Então, por mais que a gente já tenha um pouquinho. É difícil de se habituar com isso, né? Com alagamento, mas por mais que a gente já tenha isso daí meio consolidado, sabe que alaga mesmo, que com chuva e maré alta é difícil o escoamento, tem lugares que são muito difíceis da gente solucionar problemas, né? Deveria não ter ninguém ali nessas áreas, mas a gente sabe que também, pela questão populacional, também é difícil sanar esses problemas. Então, foi surpreendente, né? Porque é um problema difícil de resolver, porque ele não é só técnico. A gente precisa de consciência, a gente precisa de educação, a gente precisa mudar o pensamento das pessoas para que a gente consiga começar a resolver os problemas. Não é só uma obra que resolve isso, não é, Fábio? Sim, a obra, ela é para atenuar sintomas, né? Mas a obra não vai resolver a quantidade de eventos extremos climáticos. Então, hoje a gente estava com o professor Cristofoletti, uma sumidade na questão do aquecimento global. Sim, o nível do mar está aumentando em função da temperatura global. Eu estive lá na Tecnocinos, Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. Sempre as apresentações que eu faço pelo país, eu tenho que falar do evento climático extremo que mais impactou esse país foi o Rio Grande do Sul. Sim. Lá. Então, assim, os relatos, gente, de água acima de 4, 5 andares. Sim. E no Tecnocinos eu conheci o professor Gerson, paleontólogo. Ele estuda microfósseis do leito oceânico, muito como uma órbita da questão da petrolífera, para entender. Uhum. Quando ele acha fósseis de 200 milhões de anos atrás, ele está perto ou não de uma reserva de petróleo. Legal. E uma pessoa lá do sul mesmo, de Porto Alegre, me perguntou, ele é do Sebrae, falou, mas a gente sempre, porque eles estudam 200 milhões de anos, a gente não tem mais do que 100 mil, né? Quando eu digo a gente, ser humano, hominídeo, Sim. né? E aí ele perguntou, mas essas mudanças climáticas sempre aconteceram, professor? Sim, isso extinguiu, quando extingue, Isso não é a natureza se regenerando Aí por si só? ela gera oportunidade para outros. Uhum. Mas, nos últimos 150 anos, Houve um não estímulo. houve um evento natural de grandes erupções para jogar todo esse carbono na atmosfera para o aumento da temperatura Sim. global. Então, nos cálculos dele, que é assim, gente, eu estou falando de um professor que está 200 Uma milhões de sumidade, anos. Sim, sim. A linha E de tempo dele É. ele falou assim, o único fator novo se chama o homem. Então, o homem tem um papel fundamental no processo do aquecimento global e agora a gente está aí, Me corrija se eu estiver errado, porque pelo que você está falando, o homem está fazendo o papel dos vulcões. exato. Na verdade, é isso. A gente está produzindo toda essa camada de CO2 que está indo aí para a atmosfera, que é como se fosse um grande Sim. vulcão em erupção. Sim, nesses últimos 150 anos, o único que ele consegue citar é o Krakatoa, né? Então, você vai, coloca e lança na atmosfera uma quantidade de dióxido de carbono. Então, a gente vai começar pelo indivíduo, tudo. Com A gente certeza. reavaliar o que a gente está usando. E quando a gente fala só de resíduo, que a gente chama de lixo e manda para o aterro,
a quantidade é enorme, isso gera Esse gás é um outro metano. problema, né, Só que um Fábio? outro problema que ainda gera, você tem toda uma cadeia produtiva, tem que ter caminhões que vai utilizar combustível fóssil, que vai levar para o aterro vai gerar gás metano. Então, na realidade, dos 100% que a gente chama de lixo, 50 são reciclados, 40 deveriam ser compostados, só 10% realmente para o aterro. E tudo isso vai tornar nossas vidas mais caras, porque aí o lixo vai começar a ir para mais longe, Ah, e é uma cadeia, uma espiral descendente para a piora da temperatura global. é que a gente vem de uma cultura consumista, né? E na verdade, eu às vezes, quando paro para pensar, as nossas gerações aí anteriores, ela vem de uma cadeia produtiva da qual ela consome para gerar lixo, né? Chegou uma época que nem hoje a gente vai em festa, todo mundo é descartável, né? Porque ninguém quer lavar louça, então gera aquelas pilhas de lixo, de pratinho, de copinho, de garfinho, de tudo, porque não tem esse habitual. Então tudo vem. Hoje a gente vai no mercado, eu faço compra, eu fico abismada. Eu chego com a compra, já gera lixo. Porque você tira a embalagem que vem lá, os 6 detergentes, gera um lixo. Você tira a caixa do leite, que vem os 12 leite, é lixo. Aí você pega outra coisa também, o que tá embrulhado é lixo. Você chega ao Mercado Livre, aquela pilha de coisa embrulhada, o saquinho plástico, outro saco, o saco bolha. Quando você vê, você comprou uma coisinha pequenininha assim, gerou um saco de lixo. Então, esse problema cultural nosso que vai ser difícil reverter, né? Eu vejo isso como um problema gravíssimo. Mas há caminhos, né? Há Isso, caminhos, mas a gente está agora falando só do cenário difícil e do Sim. cenário meio caótico, mas tem salvação, Por isso gente. tem a A gente ODS, precisa né? focar na salvação É, para entender o que a gente faz. Fábio, conta pra gente. Olha só, tudo que a gente descarta, muito são reciclados. Aí, assim, conta simples, né? A cada 90 toneladas de reciclado que a gente descarta numa noite do Réveillon, só ela, numa cooperativa, se a gente organizar e entregar na cooperativa, são 60 mil reais na cooperativa. Então, o que hoje a gente precisa, existem leis, né? Às vezes é mais fácil gerar uma lei, mas mais difícil é cumpri-la e fazer ela se Sim, tornar efetiva. Então, efetiva. por exemplo, a lei estadual, em sinergia com o Plano Nacional de Resíduos, a lei estadual de 2023 do Tarcísio, já do governador, ela já prevê que todos os eventos precisam ter lixo zero. E o que é o lixo zero? É que toda aquela material reciclado ela seja destinada corretamente para as cooperativas. E aí a gente consegue fazer uma economia circular acontecer, que é melhorar uma entrega de recursos para as famílias que mais precisam, e a gente vai tirando isso dos aterros, né? Já é um. Mas todas as cidades do litoral têm cooperativa? Não sei dizer, Eu não tenho essa informação, por isso estou perguntando como você está dentro desse métier, você sabe. mas acredito que a Mongaguá, se tiver, tem uma, mesmo Santos a gente tem duas. Agora é o grande momento Para para se criarem essas as cooperativas, né? cooperativas, até pelo E o Santos. Sebrae, inclusive, dá apoio na formação de cooperativas. O Marco Aurélio já falou a respeito disso, né? Sim, e tem a lei federal do incentivo à reciclagem para a melhora de estrutura das cooperativas e de educação ambiental. Então, assim, ferramentas legais para a gente captar recurso, leis que obrigam, a gente já os tem. Agora é a sinergia mesmo do poder público é, entender que isso aqui vai trazer uma economia local, vai ter impacto na economia local e principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade social, estimular e a gente formar. Eu acho que é formação, qualificação, capacitação, para que a gente crie esses núcleos e pense como empreendedorismo, né? Você falou um ponto importante, né? Dentro do projeto de inovação e sustentabilidade, nós tivemos a oportunidade, né, Elisângela, ao invés de trazer os alunos aqui na entidade, nós tivemos o convite de ir até a ETEC. E para a gente foi uma feliz surpresa, porque ao sim. invés de 80 alunos, nós estamos hoje falando com 500 alunos. Quando a gente vê que diretamente a gente está impactando na vida de 500 pessoas, fora o efeito indireto de
isso, né? Então, a gente percebe que, assim, dentro da educação, a gente consegue trabalhar um pouco isso, né, Sim, Elisângela? sim. Mas eu vejo. Você falou de cooperativa, aqui em Itanhaém a gente tem cooperativas, né? Inclusive elas trabalham em conjunto com a gente nas campanhas que a gente faz, enfim. Mas o que eu vejo, a dificuldade, que nem eu vim do interior, e lá nós tínhamos hábitos de você toma um Danone, já lava ele e já guarda no reciclável, porque tem os dias corretos que passa igual o caminhão do lixo, mas são os carros dos recicláveis. Então, vamos lá, segunda, quarta e sexta, lixo comum, terça e quinta, reciclável. É um hábito já. Então, é muito comum. Lá a gente veio. Quando eu cheguei no litoral, eu estranhei isso. Porque agora que tá tendo, mas quando eu cheguei aqui não tinha nada reciclável. Então eu já tinha mania de lavar a caixinha de leite, lavar o potinho do Danone. E você joga no lixo isso lavado. Você não joga com o resto de comida ali Uhum. apodrecendo. Isso é hábito. Então aqui já não se tinha. Hoje a gente tem cooperativas, mas ainda muitas das pessoas, por ser cultural, falam: não vou ficar armazenando aqui. E falta um pouco de informação também, porque as cooperativas, quando você liga, eles buscam na tua casa o lixo. Mas funciona assim: você tem que ligar e eles vêm retirar. Não é uma coisa automática. Então, talvez, né, se o poder público desse. Eu acho que imagino que isso tem um custo, claro, né? Mas essa coleta automática ajuda a população a mobilizar para que tenha a reciclagem, né? Então, acho que isso é bem legal. E os alunos da ETEC, eles têm esse hábito já, né? Porque o que a gente conversou lá com eles reciclam, levam lixo reciclável para a escola, porque eles já têm essa questão. A gente só vai conseguir mudar em cima de educação mesmo. Não adianta, eu tenho isso para mim. Então, aqui na associação a gente tem várias ações do qual a gente mobiliza limpeza ambiental, a limpeza do patrimônio histórico que a gente teve agora no começo, né, que você também participou junto com a gente, teve o pessoal ali do lado externo do convento fazendo também a limpeza. A gente pratica ações de limpeza de praia, a gente também participou do Clean Up Day, né, a gente fez parte do Manifesto ESG lá em Santos com vocês. Então, assim, a gente sempre também tá junto, vendo quais são as ideias, como que a gente pode agregar dentro desse assunto, como que a gente pode trazer isso para a sociedade, como que a gente pode fazer algum movimento para contribuir tanto na conscientização e na efetivação mesmo desses programas ambientais. Fábio, você vem fazendo esse trabalho, inclusive dentro das escolas, né? A sua participação aqui no projeto conosco, esse mês de março, eu acho que é mais um desses vários que você participa, que eu vejo que você, enquanto movimento ODS, está dentro da região. Fala um pouquinho para a gente do movimento ODS e como que é essa sua participação, caso alguma outra cidade veja, ache interessante, queira se conectar com você, como que funciona isso? Movimento Nacional ODS. Hoje estive em reunião com eles, Tribunal de Contas do Estado, antes de ir lá para o parque, e Secretaria-Geral da Presidência da República. É tão importante o movimento nacional que ele está ligado ao principal líder deste país, que é a Presidência da República, que é a articulação com a sociedade civil. Eu acho que eu participei lá com vocês e vi o que eu vejo em Santos. Então, qual que é o grande pulo do gato, né? Você já, Itanhaém já tem uma ETEC com os alunos engajados, tem a Associação de Engenheiros, Arquitetos de Itanhaém, e no Cleanup Day do ano passado, onde assim, foi uma costura de nada cai do céu. É uma construção de anos que você vai ganhando reputação, credibilidade e as pessoas vão acreditando naquilo que você está fazendo. E aderindo, né? E Sim. vão Não aderindo. falando só, fazendo, É. né? Itaém foi aqui uma das 8 cidades que eu estava articulando, faltou só Bertioga, que agora é uma nova etapa que eu preciso alcançar como coordenador regional do movimento. Foi a cidade com maior quantidade de núcleos. Pitanga, Ser da Natureza, Sim. Soul Surf, sociedades de melhoramento, vocês. Isso já dá para enxergar o quê? Que há muita gente querendo fazer a diferença de forma voluntária, não é um Voluntária. dinheiro. Sim. Que cada um que está lá, quando eu fui lá com vocês,
no convento, encontrei com eles. É, E o carinho que eu recebo, a admiração, o respeito, entendo que eu vejo isso tudo que é essa articulação. Então, o que falta, e é o que eu vi em Santos, quando, imagina, o departamento não tem orçamento, o departamento mal tem RH, vou completar 4 anos de departamento. Ficar resmungando, brigando e sentado esperando que o outro faça não vai trazer aquilo que eu busco, que a gente busca, que é Sim, o que sim, resultado, né? impacto, É. né? impacto. Impacto positivo. E aí fui para as universidades, até que você sabe, micro, pequena empresa, empresas É, populares, engenheiros, e percebi que todo mundo está fazendo, só que cada um fazendo separadamente, ela cria um impacto menor. Agora, quando todos se alinham com o mesmo propósito, vamos estar junto aqui, aí a gente cria um Ganha baita força. impacto, a gente cria um protagonismo e pertencimento de todos que estão dentro desse processo. Isso gera negócio, gera prosperidade, e o poder público tem um papel fundamental de estar junto com a sociedade civil, escutar faz bem e construir junto. Então, o que eu mais escuto, gente, é como é que eu posso te ajudar, Fábio? E isso é o que mais faz as coisas acontecerem e me motiva mais a gente ir Legal. avançando territórios, né? E eu vejo Itanhaém assim, com um ativo tão poderoso. É a praia, é a questão do rio, é a questão da Mata Atlântica. Aqui tem um morador chamado Celso Menezes, é uma sumidade dentro de roteiros de histórias em quadrinhos. Ele fez roteiro para cinema e quer construir aqui, e isso é um diálogo, ele é servidor público de Itanhaém, estava na biblioteca, hoje não sei onde que ele está, ou se ele já deu outros voos, né? Fazer a Itanhaém Film Commission. E o que que é isso? É um nossa, escritório de fantástico, gente. organização, Sim, trazer para cá e organizar. Eu tenho o cameraman, eu tenho o make-up, eu tenho o pessoal que aluga, e aí quando virem, e aqui já foi gravado novela, né, Sim. gente? Mulheres de Aqui Areia. exato, Mulheres de Areia. É a isso primeira mesmo. versão, década de 70. Sim, é. Então tem um ativo muito importante que gera impacto na economia, gera visibilidade, e essa união de esforços entre os setores que o ODS proporciona, então, eu sugiro ter o movimento ODS em Itanhaém, liderado pela associação. Isso vai dizer quais são os compromissos. É divulgar o ODS internamente. Você explicar para o seu colaborador o que são isso e como cada um faz parte desse processo. Divulgar o ODS com um selinho dentro dos seus cards. E associar, ó, a minha. O que vocês estão fazendo na ETEC, por exemplo, é da educação, Sim, mas ela é da inovação. E ela é da instituição eficaz. são três, E ela é da parceria. No mínimo, quatro ações ali. Aí Sim. legal. mede-se. Nós E atingimos também da igualdade. 800, exato. Não, e tem se formos mais metas mesmo, as micro, ela está nas cidades e comunidades sustentável, ela está na consumo e produção sustentável, e aí mede-se, aí virou ODS. Esse ano atingimos 800. Desses 800, X foram para o emprego formal, X geraram empresas de inovação. No ano que vem queremos atingir o dobro. No ano que vem a gente vai impactar. E essas métricas é que é o grande game da vida, né? Sim. Quando a gente avança e tem um resultado, e a gente cria uma nova meta, e aí a gente alcança esse resultado, o que faz é motivar todo esse ecossistema para ações conjuntas e colaborativas. Aí, ó, já convido você a me ajudar, a auxiliar a gente montar uma equipe aqui. Eu vejo quem são as pessoas que querem participar para que a gente consiga fazer essa medição, né? Para ver onde a gente pode atacar, quais são as métricas que a gente consegue, de repente, alcançar mais alta, inferiores, quais são as inferiores, para que a gente consiga trabalhar, ajudando aí, de repente, o poder público também. Vai ajudar um monte. E assim, aí começamos com aquilo que eu gosto, né? De storytelling, eu sou da comunicação. Então, qual foi o meu desafio, gente? Vocês conhecem Santo Ovo, então fui em todas as universidades
Sim, numa jornada, todo mundo fazendo. Vocês topam fazer? Aí todo mundo falou sim. Então aí foi no ensino médio, na ETEC, na FATEC. Aí, vocês topam fazer? Sim. Aí fui no Sistema S, Sebrae, SESI. Vocês topam? Aí já tinha falei, então, gente, agora a gente vai se encontrar no dia 30 de janeiro e vamos pactuar que nós somos um movimento. sim, isso Aí mesmo. criamos um Instagram. Esse Instagram ele fala com o mundo hoje, Montevidéu, Venezuela, Universidade de Hamamatsu, Abu Dhabi, cidade do Bacana. Porto, países lusófonos, Angola, Guiné-Bissau. Sim, E aí você começa a construir uma rede colaborativa que não é custeio, não é investimento, só tem propósito. exato, Tem um só tem uma propósito. única É coisa que isso. une todo mundo. Propósito. Vontade de fazer a diferença. E isso, gente, o Cleanup Day. O Cleanup Day estava só as empresas, as ONGs ambientais fazendo recolhimento, resíduo, uma dureza, porque todo Sim, mundo talha, eles sim. têm que fazer. E aí, assim, temos que transformar eles em empreendedores. Ter a caneca da Ser da Natureza, ter a camisa e fazer o engajamento, fazer uma venda direta e depois vão sim, sim. multiplicando. Isso vai trazer prosperidade e manter aquela instituição. Quando eu trouxe todos eles para uma conversa, não é de Santos, é do mundo que a gente está falando. Claro. Então é de Peruíbe, o Ambieco, até lá Formiguinhas da Praia Grande. Eu Sim, pude ver o impacto depois de ter unido todo mundo, que um começou a ajudar o outro. Isso é muito Seja bacana. só com 3 dedadas no celular. Que é o quê? Ajudar o outro, curtindo, compartilhando e comentando. Isso já é uma ação. porque todo mundo parte do mesmo movimento, E e que a eles gente começam precisa a ter maior divulgar. visibilidade. E o mais legal é que, naturalmente, não precisou de eu estar articulando o tempo inteiro. É a boa vontade. Então, veja a Super Eco, estando Uhum. junto com o Inova Maré, estando junto com uma escola de São Vicente, naturalmente fazendo ações que Sim, ajudam o outro que ia estar com a sua equipe. Não, agora não é só a sua equipe. É a sua equipe, mais a equipe da Super Eco. Então você ganha mais Sim. musculatura, maior impacto, maior. E aumenta o incentivo, né? Aumenta o Engajamento, incentivo. Porque as pessoas, elas começam. Se elas veem só 2 pessoas fazendo e vê 20, elas fortalecem mais. Então. Daí elas querem fazer parte mais e mais disso. E Bom. de Santos, só para concluir, a gente não consegue resolver tudo. Sim, A gente tem que priorizar, né? Então, eu acho que de ter visibilidade, trazer todo mundo para a pauta, é colocar num único trecho, gente, a gente vai resolver este trecho, todo mundo junto. Então, a certeza que a gente tem é que aquele trecho a gente vai resolver a questão de resíduos que foram jogados de forma sem consciência. E para quem está passando ali na praia, ela começa a ver com bons olhos, porque não é 2, não é 3, não é meia dúzia, sim. é centenas de pessoas se unindo para um bem comum. E eu adoro fazer provocações, e você me conhece, você sabe disso. Adoro arrumar trabalho para as pessoas também. Então, já conectando esses 2 pontos, aproveitando aqui o convite que a Elisângela fez, porque a gente está caminhando para o final, mas eu acho que seria muito legal a gente sair daqui já com alguns compromissos acertados, né? Com Eu acho que certeza. vem aí, como você mesmo falou, tem 2 características importantes. Uma característica que é do morador, que está aqui, o local, que já se movimenta, que se articula para isso, e eu acho que até por uma necessidade, porque recebe muitos turistas, né, Elisângela? Sim. E aí você que veio de fora, veio de uma cidade do interior que já tinha esse olhar, mas a gente sabe que infelizmente também recebemos muitos turistas, vocês, né, não sou daqui, você pode Sim. até falar melhor que eu, de turistas que vêm que precisam desse letramento dentro dessas políticas de objetivos sustentáveis, porque são coisas que fazem parte da cultura mesmo, né? Uma cultura, inclusive, que você vive. Se a gente fosse falar de Japão, com certeza a gente não teria os problemas que a gente tem aqui no Brasil quando a gente fala de cultura, né? De hábitos, de costumes e tudo mais. Então, o que eu gostaria de promover aqui? Se você pudesse hoje, rapidamente, como um consultor, falar: olha, eu acho que Itanhaém precisaria desses 3 pontos, quais seriam? Primeiro, essa rede. E tem um carinha dessa rede que é muito importante, que às vezes às vezes eu sinto, hoje de novo, a falta de diálogo. A pessoa ir lá e reclamar da outra cidade, sabe, por que você não conversou?
Vamos conversar, vamos criar solução junto. Pô, me desculpa se eu falei algo que eu não... Sabe? Essa é, acho que o grande passo, se a gente conseguir dialogar e falarmos, conseguimos conjugar o verbo certo, o nós, né? Então, acho que ter a rede, iniciado pela sociedade civil, o poder público participar, e ainda esse nosso ativo que se chama turismo, a gente precisa que o turista também venha para cá e respeite os espaços como ele respeita na casa Sim. dele, né? Uhum. Aí tem esse ator que a gente precisa conversar bastante, que se chama a Conceição Nova Litoral. Ele vai fazer com que as pessoas vão passar por ele. Colocar Eles placa na temos pista, que criar conscientização maior, de maior agora com o impacto. Free Flow vai ficar mais complexo. Porque quando você tinha os pedágios fixos, Obrigatoriamente você tinha você uma parada, né? coloca lá. Mas a internet, QR Code e tantas outras formas da gente se comunicar, mas esses são os indutores que têm um papel importante, que é nele onde no caminho de São Carlos, do Paraná, de qualquer lugar que vem, ele vai passar por essas rodovias. Então, a gente poder dialogar com eles para a gente poder criar realmente um ambiente de prosperidade com essa questão da sustentabilidade. E para ele tem que fazer SG, gente. Então, Sim. Então, pensando, a gente está falando crescer em rede com três atores: poder público, a sociedade, né? E aí a gente está falando de associações também, e a gente trazer as grandes concessionárias, e eu acho que concessionárias, porque quando a gente fala de energia, né, a gente tem outras concessionárias, a Sabesp, até vou que então podem contribuir com isso pegar também, o né? segmento do turismo, né? Então, quem está na praia, por exemplo, o pessoal que tem a concessão de ambulante ou de quiosque, eles precisam ser agentes também. Então, eu acho que aí, de repente, a Secretaria de Desenvolvimento, onde pega o próprio comércio, entendeu? Porque é meio que habitual, eu já vi várias vezes ali tá o banquinho, o cara consome aquele monte de porção e tal, aí vai embora, todo mundo larga, porque o dono Quiosque do ali. quiosquezinho ali, do carrinho, também não pega, o turista não pega. Eu, para você ter uma ideia, eu tenho o hábito de ir pra praia e levo saco de lixo. Eu levo sacos de 200 litros para a praia. E as minhas amigas já se habituaram a isso também. Então, às vezes, eu levo quando eu não aguento, porque tá do meu redor ali. E o meu filho tem esse hábito já também. A gente viajou para o Rio de Janeiro. Lá eu também pedi pro moço do quiosque: você não me arruma um saco de lixo? Saco de lixo? Aí fui, peguei o daqui, o dali que tava me incomodando. Veio um moço e falou assim: viu, vocês são da onde, né? Porque, meu, é muito incomum alguém fazer isso. E assim, ninguém se importava com aquele lixo ali. Mas ninguém deita ali, né? É. Ele procura um lugar onde a areia tá limpa. Elisângela, agora eu Então, vou para outra né? ponta, né? Agora é você, enquanto presidente da associação da AI, que está aqui ouvindo esse consultor dando aí 3 dicas no que a AI pode contribuir dentro desse cenário que o Fábio está colocando aí para gente. Então, eu vejo isso uma oportunidade muito grande. A gente já vem com os projetos, toda a minha gestão veio muito com essa vontade de fazer diferença. E aí, tendo essa consultoria maravilhosa, eu já convidei, ele já se propôs, a gente vai cobrar isso. E eu acho que a gente, como entidade, a gente tem o dever, então, de fomentar essa união da qual ele colocou, né? Então, a gente cutucar isso para que a gente consiga unir a sociedade, o poder público, a gente como associação, e ver o que a gente consegue evoluir, né, nesse assunto, nesse aspecto. Eu preciso fazer um adendo, né? Que é assim, tão importante a associação de engenheiros e até de Itanhaém. São as pessoas que desenham as nossas casas, são as pessoas que desenham as nossas cidades, os prédios, onde o ambiente que a gente está. Então, a provocação que eu faço é que nessas ações que a gente, qual é a cidade que a gente quer para hoje e para amanhã, né? Porque senão a gente só Sim, quer para sim, amanhã, sim, né? Sim, sim. É essa, eu acho que por isso eu vejo a importância, porque tem muitas instituições que cercam esse segmento tão importante que é o arquiteto,
que é o engenheiro, aí a gente vai falar do urbanismo, vamos falar de smart cities, Uhum. estamos falando de como a gente quer essa cidade, né? E se isso amplificar e capilarizar para a sociedade, podemos levar esta provocação para a educação infantil. Perfeito. Qual é a cidade que você quer? Desenhe e constrói ela, e aí a gente começa realmente a transformar. E já coloco aqui também a ABRH, que já é grande parceira sua lá, então a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que vem fazendo uma ação grande dentro disso. Nós montamos dentro da ABRH um comitê de ODS, que é exatamente o que ele já está propondo aqui, que você, enquanto presidente aqui da entidade, já está aberta a isso. Então a gente vai para as considerações finais, eu queria que vocês deixassem essa mensagem e estou com um sentimento de dever cumprido, porque já vi uma conexão aqui e uma aliança que vai fortalecer ainda mais a entidade. E eu acho que a cidade, com essas metas, esses objetivos claros e, acima de tudo, sendo aferidos, né? Tendo uma boa governança em cima disso. Sim, o papel dos prefeitos e prefeitas são fundamentais. O ODS, dentro da gestão pública municipal, traz tanto benefício. A primeira, quando começa a se medir as métricas, é que você começa a economizar. É como a gente em casa, quando a gente tem consumo de água, energia elétrica, combustível, e nós recebemos um valor. A mesma coisa é a prefeitura, que é o seu orçamento público. Trazer economicidade, evitar desperdício, realizar, isso gera uma reputação. Então, quem vai pedir dinheiro emprestado no banco tem que ter o nome. E o ODS traz isso. Ela está no Tribunal de Contas, ela está no financiamento para infraestrutura. E aí ela traz o terceiro e mais importante, né, que eu sempre brinco, que não se compra com cartão Mastercard, credibilidade e Sim. reputação. Isso traz o engajamento da sociedade para ela ser um aliado da prefeitura para ações conjuntas. Então, se todos nós das cidades, os moradores, a iniciativa privada, o terceiro setor, tivermos zelo pelo espaço compartilhado público, seja as nossas praias, as nossas calçadas, as nossas praças, elas estão limpas porque a gente cuida dela, porque é nosso, o custeio da limpeza urbana vai diminuir exponencialmente. E, diminuindo isso, a gente tem mais receita para fazer investimento onde mais precisa. Sim. Então, Sim. o ODS faz só bem, gente. É isso aí. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim, não, eu vou jogar porque eu tô gerando emprego, né, para a pessoa que limpa. Só que ela não tem, às vezes, a consciência que do tempo que ela joga aquele lixo e a pessoa que vai limpar, isso daí pode ir para o bueiro, pode entupir, vai chegar nos Sim. nossos mares. Então, para aquela pessoa que tem esse pensamento, nem sempre vai ter a outra pessoa ali para limpar, né? Então, porque eu já ouvi isso várias Sim, tem vezes. Não, eu decomposição, tô enfim, gerando né? emprego. Então, assim, eu acho que gerar sustentabilidade é muito melhor do que gerar emprego nesse ponto de vista, né? Então é isso. Eu fico grata por ter aceito o nosso convite, por ter aceito agora esse novo desafio aqui com a gente, que a gente vai dar continuidade posterior. E o meu recado é esse, que todo mundo agregue aos objetivos de desenvolvimento sustentável para que a gente consiga ter aí uma vida melhor. Perfeito, gente. Muito obrigada mais uma vez. Foi um excelente episódio. Eu tenho certeza que vai estimular aí muita gente que não sabia o que era ODS. Já sai daqui com tarefa feita. Bora lá.